Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Allah, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos guiou à luz da fé e nos honrou com o Islã. A Ele pertencem todos os louvores em todas as circunstâncias. Testemunho que não há divindade além de Allah, único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro enviado como misericórdia para os mundos. Que Allah abençoe Muhammad e sua família purificada. Meus queridos irmãos e irmãs, foi alcançado um cessar-fogo em Gaza. Embora a experiência mostre que o inimigo nem sempre cumpre seus acordos, muitas vidas de entes queridos, crianças, mães e pequenos serão perseveradas graças a Allah. Esta guerra terminou com a coragem e a resistência do povo palestino, e o inimigo não atingiu seus objetivos injustos. O povo palestino conseguiu elevar o nome do Islã entre as nações. Estas vitórias são fruto do sangue puro das crianças, mulheres e homens palestinos. Oramos a Allah para que o povo palestino alcance seus direitos o mais rápido possível e viva livremente e com dignidade em sua própria terra. Irmãos e irmãs, semana passada nós falamos sobre um versículo, falamos sobre um capítulo de ética, capítulo de moralidade, capítulo Al-Hujurat, que tem pontos de ética e etiqueta islâmica. Recomendei vocês lerem este capítulo e falamos sobre um versículo dentro deste capítulo que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithm. Ó crentes, se evitem de muitas suspeitas, que algumas dessas suspeitas são pecados. E agora, esta semana, nós vamos falar sobre a continuação do versículo que fala wala tajassasu. E também Allah subhanahu wa ta'ala nos evita de espionagem. Não espionem a vida dos outros. Semana passada falamos que a suspeita que neste versículo está falando, Ijtanibu kathira min adh-dhann, muitas suspeitas, é suspeitar um ato não digno para um irmão ou irmã muçulmano ou muçulmana. Ijtanibu, se evite de pensar que seu irmão ou sua irmã está cometendo um pecado. E falamos, você tem que fazer o máximo possível para justificar, achar um jeito para justificar, procurar uma desculpa. Então, o máximo possível. Antigamente, nos sermões anteriores, eu já falei, bain al-haqq wal-batil arba'at asabi'.
A distância entre a verdade e a falsidade é 4 dedos. O Imam Ali colocou os dedos aqui. Bátele o que você ouve, verdade é o que você vê. Fulano falou que fulano estava fazendo aquilo. Não vale. Exatamente esse versículo está falando sobre isso. Ijtanibu kathira min adh-dhann, porque você não tem certeza. Você ouviu, não tem certeza. Porque uma coisa que você não tem certeza e segue ainda conta para outro, e outro segue você e conta para outro, e você brinca com a reputação do seu irmão. Sabem que no Islã nós temos 3 tipos de direitos: direitos de si mesmo, direitos do povo, direitos do Allah. Quando você pede perdão para Deus, às vezes é um pecado entre só você e Deus. Então você desrespeitou seus direitos, porque seu corpo, sua alma, seu espírito não merecia que você, com pecado, fazer que essa alma não soube. Mas você fez. Então você não respeitou os seus direitos. Do outro lado, você não respeitou direitos de Deus. Você cometeu pecado. Ele ordenou você não cometer isso, mas você cometeu. Mas, queridos irmãos e irmãs, às vezes os pecados têm outros direitos também. Direitos do povo. Dificulta isso. Porque Deus pode te perdoar, mas você precisa agradar a pessoa que você desrespeitou o direito dela. Então, quando você fala mal de uma pessoa, sem você ter certeza que fez ou não, você está desrespeitando os direitos da pessoa também. Haqqun nas, haqqun nas. Haqqun nas precisa, além de pedir perdão para Deus, pedir perdão para o irmão crente também. Falou uma coisa que você não tinha certeza e agora descobriu que era mentira. Você tem que ir pedir desculpa. Veja o que acontece agora. Se você não pedir desculpa, o que acontece? Se o irmão crente não te perdoar, ou se não nem souber para te perdoar, no dia do juízo final, você tem que pagar. No dia do juízo final, Deus até pode te perdoar, mas você tem que agradar essa pessoa precisa. Não é dinheiro você pagar. Naquele dia não tem outras pessoas você ir e falar que, pessoal, eu errei. Ele não tinha feito isso. Não tem essa oportunidade. Acabou. Livre-arbítrio não existe mais. Você não pode falar sem permissão, sem autorização. O que acontece? Ou você tem boas ações, pegam de você e dão para ele até agradar, ou você não tem. Pegam dos pecados dele e colocam em você. Deus é justo. E agora você fica suspeitando o seu irmão. Hoje queremos dizer, por quê? Por que você gasta seu tempo buscando, espionando as vidas dos outros? Quem entrou, quem foi, o que ele falou, quem estava na loja dele, quem estava na casa, o que estava falando.
por que estava falando isso? Eu sei, você não sabe, eu conheço, eu sei a história de fulano. A palavra aqui é bem repetida. Eu sei a história do fulano inteira. Você não sabe? Tá bom, parabéns, você já ganhou o paraíso. Já ganhou, não precisa mais rezar. Você sabe a história do fulano, então não precisa mais rezar. É isso, não é a nossa religião? Assim que ensina a nossa religião? Ou é o Corão? O Alcorão não é de uma escola e não da outra. O Alcorão é para todos os muçulmanos. La tajassasu. Não espionem. Por que Allah subhanahu wa ta'ala primeiro fala Ijtanibu kathiran min adh-dhann? Se evitem de suspeitar mal sobre outros, porque é pecado. E depois imediatamente fala wala tajassasu. Não espionem. Por quê? Tem alguma relação entre isso e outro ou não? Sim, tem. Porque quando você fica acostumado de duvidar nos atos e suspeitar a vida de outro, o que acontece? Você, para continuar essa característica, precisa pesquisar mais. Precisa ter informações. Então vai lá, estuda a vida, entre nas redes sociais dele, procurando. Vai lá, pergunta para os amigos o que ele fala, o que tem de mal, para você descobrir. Você preste atenção. É isso que é espionagem. Às vezes a pessoa não tem coisa mal em público, então você precisa descobrir o que tem dentro de casa. Astaghfirullah, nós refugiamos a Deus, vai perguntando para filho para descobrir, vai perguntando para outro quer descobrir o que tem dentro de casa de defeitos, para pegar esse defeito, contar para o mundo inteiro, para a comunidade. Não, você não conhece, ele é assim. Você não sabe. Você não sabe. Está ganhando, tem boa vida, a pessoa não consegue ver. Vai criar alguma coisa contra. Sabem quando no Alcorão coloca castigo para um pecado? Um dos critérios de descobrir qual pecado no Islã é pecado grande pecado, um grave, é ver quando Deus coloca um castigo para um pecado, ainda no Alcorão, né? Estes pecados, né? Mau julgamento, espionagem, fofoca, que agora daqui para frente, nas próximas semanas vamos ainda conversar mais, são pecados considerados grandes pecados. Irmãos e irmãs, nós temos que prestar atenção e nos evitar de cometer estes pecados. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma aghfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara wa waffiqna li barrihima fi hayatihima وبعد وفاتهما اللهم اجعلنا من البارين بهما قولا وفعلا أحياء وأمواتا اللهم أصلح لنا في ذرياتنا واجعلهم قرة أعين لنا واهدهم سبل السلام ونجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم كن عونا لإخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين اللهم أصلح أحوالهم وأحوال المسلمين واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم
اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا شكر النعم وحسن استعمالها ودوامها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.